Certos experimentos humanos nem passam pela cabeça das pessoas comuns. Alguns são tão perturbadores que chegam a ser inacreditáveis. Os casos que vocês verão neste vídeo são antigos, mas serviram para algo de muita importância nos dias atuais: a evolução da medicina. Por mais cruéis que tenham sido, tais experimentos permitiram que praticamente tudo no corpo e na mente humana fosse estudado e conhecido. Porém, graças a uma evolução nas ferramentas e também nas metodologias, passar por procedimentos de saúde hoje em dia é muito menos penoso. Agora vamos aos 7 experimentos mais perturbadores da história. Programa de Ecologia Humana. Até que o título Programa de Ecologia Humana, é bonito, e nos leva a crer que seja para uma boa causa. Com o nome original de Projeto Killtop, mas escrito de forma codificada, foi uma iniciativa secreta da CIA criada em 1954 para estudar as técnicas de lavagem cerebral usadas pelos comunistas chineses e para desenvolver métodos eficazes de interrogatório. Acredita-se que a maioria dos estudos iniciais tenha sido realizada pelos programas de estudo de ecologia humana da Faculdade de Medicina da Universidade Cornell, sob a direção do Dr. Harold Wolff. O Dr. Wolff era um renomado pesquisador nos campos de doença psicossomática e dores de cabeça. Ele organizou o pioneiro Programa de Ecologia Humana, que tinha como objetivo entender os efeitos do estresse e do ambiente sobre a saúde física e mental das pessoas. Ele também estava interessado em fenômenos paranormais, como telepatia e clarividência. O projeto Killtop envolveu uma série de subprojetos que exploraram diferentes aspectos da manipulação psicológica, como reforma do pensamento, tortura, experimentação em gatos, canalização, religião e operações de inteligência. Segundo relatos, foram usados prisioneiros para os testes, cujos resultados foram os mais diversos, entre loucura irreversível e morte de alguns pacientes. O projeto Killtop foi um dos vários experimentos antiéticos realizados pela CIA durante a Guerra Fria, que violaram os direitos humanos e a dignidade das pessoas envolvidas. Muitos dos documentos relacionados ao projeto foram destruídos ou permanecem classificados até hoje. Sigmund Freud e Emma Eckstein tiveram uma relação complexa e controversa, que envolveu aspectos profissionais, pessoais e médicos. Emma Eckstein foi uma das primeiras pacientes de Freud. Ela o procurou dizendo sentir problemas estomacais com mal-estar e desânimo. Um médico alemão a diagnosticou com depressão e histeria, que poderiam estar sendo causadas pelos momentos de autointimidade demorados e excessivos. Diga-se de passagem, naquela época, a masturbação era considerada nociva à saúde mental. O tratamento de Emma incluiu uma cirurgia experimental perturbadora, na qual ela foi anestesiada com cocaína e anestésico local antes de cauterizar a parte interna do nariz. De acordo com Freud, esse tipo de procedimento havia sido sugerido por um amigo, Wilhelm Fliess, que acreditava haver uma conexão entre o nariz e os órgãos genitais. A cirurgia foi um desastre, causando uma hemorragia severa e uma infecção em Eckstein, que ficou com sequelas permanentes. Freud tentou minimizar o erro de Fliess, atribuindo os problemas de Eckstein à sua própria histeria. Outro aspecto polêmico da relação entre Freud e Eckstein foi a possível existência de um envolvimento amoroso entre eles. Alguns autores sugerem que Freud tinha tido uma paixão platônica por Eckstein, que era mais jovem e bonita do que a sua esposa, Martha. Outros afirmam que eles teriam tido um caso real e que teria sido interrompido pela cirurgia de Fliess. De acordo com o manual MSD, a bile, ou bilis, é um líquido amarelo esverdeado, espesso e pegajoso. Ela é composta por sais biliares, eletrólitos como o sódio e o bicarbonato, pigmentos biliares, colesterol e alguns tipos de gorduras. A bile tem 2 funções: auxiliar na digestão e eliminar certos produtos residuais do corpo, principalmente hemoglobina e colesterol em excesso. Todo esse processo químico, no entanto, foi descoberto de uma maneira bem bizarra, viu? Até então, pensava-se que o processo de digestão fosse mecânico. Tudo começou em 1822, quando um comerciante de peles da ilha
Mackinac, em Michigan, chegou ferido à casa do Dr. William Beaumont, um cientista e médico da região. O rapaz havia sido baleado acidentalmente no estômago, fazendo um buraco que não cicatrizaria mais. No entanto, apesar da esperança minguada, o comerciante sobreviveu, mas passou a ser presença constante na casa de Beaumont. Reconhecendo a oportunidade única de observar o processo digestivo, o cientista começou a realizar experimentos. Beaumont amarrava a comida a um barbante e depois a inseria no buraco do estômago do comerciante. A cada poucas horas, ele retirava a comida para observar como ela havia sido digerida. Embora horríveis, os experimentos de Beaumont levaram à aceitação mundial de que a digestão era um processo químico e não mecânico. E graças à ousadia de um e à coragem de outro, a Billy se apresentou ao mundo. Na década de 1950, o Gabinete de Inteligência Científica da CIA executou uma série de projetos de controle mental numa tentativa de responder à questão: podemos obter o controle de um indivíduo ao ponto de ele cumprir as nossas ordens contra a sua vontade e mesmo contra as leis fundamentais da natureza? Um desses programas, o projeto Alcachofra, estudou a hipnose, o vício forçado em morfina, a abstinência de drogas e o uso de produtos químicos para incitar a amnésia em seres humanos escolhidos por livre e espontânea pressão. Normalmente, os pacientes eram presidiários com históricos pesados e sem grandes chances de ressocialização. Embora tenha sido encerrado em meados da década de 1960, o projeto abriu as portas para uma extensa pesquisa sobre o uso do controle mental em operações de campo. Crianças com problemas de socialização não são coisa da modernidade, não, gente. E que grande parte delas passa o tempo livre na frente de seus celulares ou de seus consoles de games e acabam não conhecendo nem o quarteirão onde moram. Infelizmente, o problema já vem de muito antes disso. E os motivos sempre foram os mais diversos. Em meados do século XX, preocupada com a situação das crianças antissociais, a neuropsiquiatra infantil doutora Lauretta Bender, do Creedmoor Hospital em Nova York, resolveu participar de um projeto que tinha o intuito de estudar crianças com esquizofrenia infantil, que entre os anos 30 e 50 tinha as raízes supostamente no berço familiar. Além da esquizofrenia, o autismo e outras síndromes psicológicas também eram estudadas pela doutora Bender. O fato é que a médica e sua equipe faziam uso de eletrochoque nos tratamentos. Ela alegava que o eletrochoque poderia melhorar os sintomas dessas crianças, mas, na verdade, causava danos físicos e psicológicos irreversíveis. Além disso, ela também fazia terapias de choque com a injeção de insulina nas crianças autistas, bem como ministrou Thorazine, o antipsicótico clássico, e até LSD para tentar diminuir os sintomas nos seus pequenos pacientes. Não deu resultado, pois a ansiedade deles aumentou. Porém, por mais antiético que tenha sido o modus operandi da médica, seus métodos acabaram contribuindo muito no conhecimento das doenças psicológicas que afligem crianças e adultos. Se fazer os humanos de cobaias não importa quem já não é algo humanamente aceitável, imagine então, gente, crianças, que são seres completamente alheios às maldades do mundo. Pior ainda, é usar crianças com deficiência mental para isso. E foi justamente isso que um médico, Saul Krugman, fez nos anos 1950. Naquela época, havia uma instituição para crianças com esse tipo de deficiência, o Willowbrook State School, mantido pela Prefeitura de Nova York, onde ocorreu um surto de hepatite. Devido às condições insalubres, era virtualmente inevitável que essas crianças contraíssem hepatite. O Dr. Krugman foi então contratado pela Prefeitura e enviado para investigar o surto, a fim de decidirem o que fazer com as crianças e o prédio da instituição. Só que, ao analisar a situação, o médico propôs um experimento para ajudar no desenvolvimento de uma vacina. O lado sinistro do experimento era infectar deliberadamente as crianças com a doença. Evidentemente, houve um apelo popular contra as intenções do médico, pois aquilo foi considerado uma atrocidade contra as crianças. Mas, para espanto geral, os pais de cada criança redigiram cartas dando permissão da participação de seus filhos no experimento. Por um bom tempo, na realidade, oferecer o filho à experiência era muitas vezes a única forma de garantir
a admissão na superlotada instituição. De alguma forma, e mesmo usando um método tão perverso, Krugman foi um dos que mais contribuíram no entendimento sobre a hepatite, tendo inclusive recebido vários prêmios. A Castle Bravo foi a maior bomba termonuclear já detonada pelos Estados Unidos em 1º de março de 1954. A sua reação nuclear gerou uma explosão de 15 megatons, ou o equivalente a 15 milhões de toneladas de TNT. Naquela mesma época, o governo dos Estados Unidos lançava o estudo da resposta de seres humanos expostos a radiações beta e gama significativas devido à queda de armas de alto rendimento, mais conhecido como Projeto 4.1, que foi um estudo médico conduzido pelos Estados Unidos com residentes nas Ilhas Marshall. O teste nuclear teve um resultado superior ao inicialmente esperado, e o governo instituiu um estudo ultra-secreto para avaliar a gravidade dos danos causados pela radiação nas pessoas acidentalmente expostas. Embora a maioria das fontes concorde que a exposição não foi intencional, muitos habitantes acreditavam que o Projeto 4.1 havia sido planejado antes do teste do Castelo Bravo. Ao todo, 239 cidadãos da ilha foram expostos a níveis significativos de radiação. O que é que você acha? Foi deliberado ou apenas uma preocupação do governo após o teste? Que é um absurdo. Teste nuclear. Gente, o mundo é um só. Com todo mundo no mesmo lugar. É um absurdo.